Então, pessoal, eu acho que, especificamente aqui o Rio de Janeiro, nunca vai aprender com as tragédias que têm ocorrido com acidentes de moto. São inúmeros acidentes de moto. Todos os dias, aos finais de semana, você vê pessoas pilotando alcoolizadas, com mais de 3 ou 4, até 5 em uma moto, né? Casais que o namorado não tem entendimento nenhum, né, dos riscos que ele está correndo. Casais em alta velocidade nas motos, o cara brincando, a filha dos outros na garupa, e você vai nos comentários de todos os acidentes que você vai ver sempre alguém que perdeu uma pessoa amada, né? Inúmeros acidentes terríveis. Então tem que ser feito mais trabalho de conscientização na televisão, né? Que dá muita importância a pequenas coisas e às vezes a assuntos gravíssimos como esses dá pouca importância. Livros, cartilhas distribuídos nas escolas, né? Você imagina o desespero dos pais quando as suas filhas vão sair na garupa dos seus namorados, porque o que tem mais acontecido são acidentes nesse sentido, né? Então, são inúmeros acidentes com inúmeras vítimas envolvidas, e a cada dia que passa parece que isso daí não para, né? Só aumenta o número de acidentes, fora os que não morreram, né? Os que tiveram sequelas por resto da vida, perderam algum membro, né? Bateram com a cabeça, tiveram algum problema que vão carregar por resto da vida por conta da inconsequência. As motos são máquinas, e nesse avanço das motos elétricas, o que está acontecendo é que o trânsito está sendo tomado por motos de pouca velocidade, né? E tem motorista que não tem paciência. Eles vivem disputando corridas, né, as vans, e vivem disputando uns com os outros, colocando os passageiros em risco, né? E aí até a hora que acontece um acidente. Porque você tem ali uma motocicleta que não tem velocidade para andar no meio do trânsito. Então tem que se a motocicleta tem o direito de andar, uma cinquentinha, uma moto elétrica, precisa ser repensado todo esse mecanismo, né, para que aquelas pessoas que andam nessas motos com velocidade inferior possam ter alguma proteção, porque ainda vamos ter inúmeros acidentes nesse sentido, né? Você não consegue mais atravessar uma rua se qualquer descuido que você tiver no vão dos carros, você é atropelado. Às vezes você botar a cara para ver, já pode acontecer um acidente. Então, o número de motos elétricas é muito grande, patinete, e o trânsito está sendo tomado por uma época totalmente diferente. Para uma época diferente, precisa se ter também pensamento diferente acerca do trânsito, acerca de fiscalização, multas, né, exigências, né? Eu não sei como é que está a questão dos extintores de incêndio nos veículos. Esses dias foram postar um extintor que dizia ser mais eficiente e o extintor simplesmente não apagou o incêndio no carro, né? O extintor do veículo tem que ser ABC, ele tem que servir para as 3 classes. Mas o extintor não se tornou eficiente, não se mostrou eficiente, ou foi usado de forma inadequada, não sabemos. Mas parece que a prevenção sempre fica em último lugar, né? Se tratando aí de carros elétricos, a prevenção tem que vir em primeiro lugar. As empresas estão fazendo os veículos, e essas baterias desses veículos já tinha que ter o agente extintor junto dessas baterias, né? Como eu sempre falo, classe D, material pirofórico, queima em alta temperatura, tem que a necessidade de roupa de aproximação para fazer o combate, tem que ter o material adequado, talvez a invenção de alguma espuma, como a LGE, alguma espuma que possa ser mais eficiente, porque a água não é eficiente para esse material, classe D, de combustão instantânea, do que é a bateria de íons de lítio. Então, com as novas tecnologias, precisamos também avançar com a prevenção. Infelizmente, a prevenção sempre vai ficando em último lugar, e inúmeros acidentes ocorrem, né? Falei ontem no vídeo, vou ressaltar aqui novamente,
Há um vídeo em que existia um rapaz que deixou alguma coisa cair, uma touca, entre o vidro de proteção do segundo pavimento do shopping e a escada rolante. E havia um vãozinho no meio. E ali o rapaz pensou que podia pular ali para pegar, porque aquilo ali fazia parte do chão, né? Ele achou que aquilo ali estava bonitinho, tinha um pizinho ali, ele achou que aquilo ali era fácil dele pegar. Ele pulou para pegar a touca e caiu lá embaixo. Ou seja, uma falha ridícula de segurança, de engenharia, que muita gente, até o gestor da unidade, não devia saber que era daquela forma. Agora, o que vai ser preciso ser feito? Visitar todos os shoppings que têm a construção parecida e analisar se existe realmente um piso debaixo daquilo ali. Um piso de concreto, né? E não um piso falso que foi feito só para enfeitar e maquiar aquela abertura. Então não pode os construtores, os responsáveis, arquiteto, engenheiro, seja lá quem for, maquiar um problema. Se você está no segundo pavimento, todo o pavimento tem que ser completo. Não pode ter essas estruturas falhas, porque você tem que imaginar que alguém um dia pode precisar acessar aquilo ali. Assim como foi esse garoto, poderia ter sido um funcionário de uma manutenção que não seria do shopping e acharia que aquilo ali é um piso. Porque aparentemente o que você está vendo é que aquilo faz parte do segundo pavimento. E aí o garoto foi pegar o negócio e caiu lá embaixo. Ou seja, uma vida que possivelmente se perdeu, ou que pode ter ficado tetraplégico pela altura que ele caiu, simplesmente por conta de uma burrice, cara. Porque isso já não é mais erro, isso já é burrice, isso já é maldade, isso aí já é falta de senso. Você tem que imaginar que um dia alguém poderia acessar aquela área ali. Poderia ser um funcionário, poderia ser alguém até tentando resgatar alguém, fazer algum serviço ali, alguém que fosse limpar aquilo ali, e achando que aquilo ali era um piso e um funcionário da limpeza cairia ali embaixo. Porque é o que se imagina uma pessoa que não está vendo o que tem por baixo. Se imagina que tem chão. E aí, cara, é o cúmulo do absurdo você vê as vidas se perdendo simplesmente por causa de uma burrice. Entende? Então, o responsável por essa situação tem que pagar caríssimo por uma vida. Tem que ser preso, tem que ser responsabilizado. Não pode acaba-se a vida e fica por isso mesmo. Uma rede parecida com a rede Açaí, esses mercados que é tudo suspenso, né? Que parece o depósito. Eu não sei se isso é permitido, que lei que permitiu esse tipo de supermercado. É muito bom, tem tudo aqui e tal, você compra um montão de coisa, tá? Mas e a segurança que tem aquilo ali? Teve uma estrutura dessa, se eu não me engano, na Bahia, que desabou. E a pessoa que está ali dentro não tem chance de sobreviver, porque é muito peso. E qualquer fardo daquele que venha a cair, né? Então a estrutura tem que ser exatamente perfeita, ela tem que estar num solo adequado, né? Porque eles fazem supermercado em tudo quanto é lugar, nem sabe se o chão vai aguentar aquele peso todo, mas é feito teste de impacto de solo, né? Inclusive acho que foi em São Paulo, os caras fizeram um estacionamento e parece um shopping em volta e jogaram concreto ali, fizeram todo aquele estacionamento, só que não fizeram, acho que o ultrassom lá do chão, e aquele tudo foi feito em cima de uma rocha, a estrutura de uma rocha, e debaixo da rocha havia um vazio. Foi só colocar peso em cima, né, quantidade de concreto, que desceu tudo, caminhão, tudo que tinha desceu para dentro daquilo. Eu acho que a sorte é que não tinha pessoas ali, acho que não houve morte, mas poderia ser muito mais grave, né? Então, mudanças de estrutura, como aconteceu na China, um shopping que os caras chamaram os engenheiros lá, os arquitetos, para poder. Eles queriam fazer um outro pavimento e queriam cortar colunas. Você não mexe em edificações prontas. Né? Se está ali uma instalação de gás, você não tem direito de mexer naquilo ali, arrancar aquilo. Você tem que ver com o gestor da unidade, o gerente do local, do shopping, se pode fazer alguma modificação. Mas as pessoas vão lá e fazem. Às vezes não tem acompanhamento da obra, e as pessoas fazem. E ali no caso, né, houve ali um desabamento que romperam uma coluna e desabou um prédio aí. E nesse shopping, os caras queriam fazer um segundo pavimento. O que eles fizeram? Chamaram os engenheiros e falaram, não podemos. Isso aí vai mexer com a estrutura do shopping. Mandaram aqueles embora, chamaram, contrataram outros, até achar quem fizesse. E sempre acha alguém que faz, né?
Os caras fizeram, arrancaram lá as colunas, fizeram o pavimento em cima. E aí o que acontece? No terraço havia os ar-condicionados do shopping que estavam fazendo muito barulho e um condomínio ganhou na justiça o direito de eles tirarem aqueles ar-condicionados da proximidade do condomínio. O que os caras fizeram? Ao invés deles contratar um guincho, né, aquelas torres de guincho, para poder elevar os ar-condicionados e botar para o outro lado, não. Eles contrataram mais barato. Uns carrinhos, né, tipo uns macaquinhos de ferro, suspenderam o troço e vieram arrastando. A estrutura de cima do shopping já estava dando sinais de que estava tudo ruim. As ferragens já estavam aparecendo no terraço. Então, um cara que é da Defesa Civil, que olhasse aquilo ali, já saberia que aquele prédio estaria com falha de estrutura. Ali em Santa Cruz nós temos um prédio lá que está todo, que antigamente era um hospital, está todo destruído, mas eu não sei como é que está a estrutura, o solo, né? A urina, rato, tudo isso deteriora as paredes e tal. Mas estão limpando lá e estão fazendo alguma coisa lá. Mas tem que avaliar os riscos, né? Então, o que aconteceu? O prédio começou a ruir, o shopping começou a ruir no final de semana. A parede, os donos de loja chamavam o técnico da manutenção, a parede rachando, o técnico ia lá e jogava a massa corrida. O cara estava vendo que o troço estava com falha de estrutura e estava ali dentro. O que aconteceu? Quando descobriram que o shopping ia cair, desabar, os chineses botaram, não sei se foi chinês ou japonês, entraram no avião e meteram o pé. Só que aí não pode sair do mundo com as contas bancárias dele aqui, né? Então, as contas bancárias vai ser a primeira que a justiça vai restringir. Simplesmente o shopping desabou no final de semana e matou inúmeras pessoas. Teve uma pessoa que ficou uns 15 dias bebendo água da chuva, que ela ficou aterrada no estacionamento e depois sobreviveu. Então, para você ter ideia da capacidade do ser humano de não se preocupar com o seu próximo. E na prevenção acontece esse tipo de situação. Infelizmente. Aquele lance lá do avião que tem uma piada, né? Que uma paródia que o helicóptero vai, pega a água da piscina e tá carregando um cara dentro do cesto de água. Aquilo ali foi um fato real, não foi com um helicóptero, foi com um tipo de avião que usa a espécie de sucção. Esses aviões americanos, eles vão lá no mar e puxam a água. E acabou puxando um mergulhador. E depois descobriram porque ele foi lançado lá no incêndio, né, para diminuir a potência do fogo, né, que aquilo não extingue o fogo, só diminui um pouco a temperatura para que os bombeiros possam se aproximar. E ali o nadador estava preso nas árvores, com a roupa de mergulho e tudo, ou seja, outra coisa que eles não imaginavam, que ia sugar uma pessoa, mas, cara, poderia haver essa possibilidade, os caras têm que entender que pode existir essa possibilidade, então não deve fazer dessa forma. Então, mas eu acredito que até hoje eles devem fazer isso. Daqui a pouco a gente acha outro mergulhador preso em alguma árvore. Então, nós temos essa situação no mundo todo, infelizmente, a falta da prevenção. A questão da prevenção é muito mal elaborada nesse país.